Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Michelle do blog Motivação Literária, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. O vídeo de hoje é uma atualização da minha experiência com a graduação à distância. Eu espero muito que vocês gostem, espero que contribua aí de forma positiva na vida de vocês. Então, vamos a essa atualização, vamos conversar um pouquinho sobre tudo o que aconteceu nesses últimos anos por aqui. Bom, pessoal, para quem não sabe, eu curso Letras Português e Inglês na instituição de ensino Unicesumar e a minha modalidade de ensino é EAD, é totalmente à distância, eu não faço nada presencialmente e eu estou no meu penúltimo ano de letras, ou seja, em 2022 eu concluo a minha graduação e pego o meu diploma. Eu estou muito ansiosa por isso, mas a minha graduação ela foi um pouquinho prolongada devido a alguns fatores aí que aconteceram ao longo desse trajeto. Eu já conversei com vocês a respeito disso por aqui e em alguns momentos durante o meu processo de estudo eu precisei interromper a minha graduação, já comentei aqui em outros vídeos. E no primeiro vídeo que eu fiz aqui pro canal, que eu falei sobre a minha experiência com a graduação EAD, a minha faculdade naquele momento ela estava parada, foi a primeira vez que eu precisei parar a graduação, porque eu precisava decidir se eu ia querer seguir com a carreira docente, se eu ia querer seguir na licenciatura ou se eu ia usufruir das disciplinas que eu já tinha cursado até então para alguma outra coisa. E aí muita água rolou debaixo dessa ponte, muitas coisas aconteceram de 2018 até 2021 e em outros dois momentos eu precisei parar minha graduação. Uma delas foi quando meu pai adoeceu, já comentei aqui com vocês. E um tempo depois ele acabou partindo, né, ele descansou. E eu ainda não tô pronta pra falar sobre isso aqui no canal, mas quem me acompanhou no Instagram naquele período sabe, né, soube o que eu passei naquele momento. Foi muito difícil. E aí foi quando eu interrompi a graduação pela segunda vez. E na terceira vez que eu precisei parar minha graduação foi quando eu precisei fazer uma cirurgia e a instituição de ensino não aceitava o meu atestado. Também trouxe esse conteúdo, essa experiência para vocês aqui no canal, comentei a respeito para alertá-los em relação ao atestado e comentei também nas minhas redes sociais a respeito dessa situação que eu vivi naquele momento. Dito isso, a minha graduação foi interrompida por 3 vezes e essas 3 interrupções meio que prolongaram a minha formação, né, como vocês devem imaginar, acabou que atrasou um pouquinho minha formação, mas eu encarei isso de uma forma positiva, não vi isso, assim, de forma nenhuma, de um jeito negativo, de um jeito ruim. Foi até bom pra mim fazer essas pausas, pra mim analisar e ver direitinho o que eu queria e principalmente pra mim entender tudo que eu tava vivendo naqueles momentos, né, que foram momentos bem difíceis e momentos cruciais aí durante a minha formação, a minha graduação. Enfim, é um assunto para um outro vídeo, né, a respeito dessas interrupções e as consequências disso. Logo eu trago para vocês a minha experiência em relação a isso. Preciso falar com vocês a respeito dessa questão de prolongar a faculdade, né, a formação, de esticar um pouquinho de coisas que acontecem na Unicesumar, que é onde eu estou estudando, que você precisa se policiar em relação a algumas coisas que aconteceram comigo. E é um tema para um segundo vídeo aqui pro canal, então aguardem que em breve eu venho falar com vocês. Hoje eu quero atualizá-los de tudo que aconteceu durante esses anos de 2018 até agora, tudo que eu vivi, tudo que mudou em relação à minha visão sobre letras, sobre os caminhos que eu quero seguir enquanto profissional e as coisas positivas e negativas do EAD, o que eu tive de experiência em relação a isso, coisas que eu acho que são importantes e consideráveis a se mencionar. E também quero fazer algumas observações sobre dúvidas que vocês têm ainda a respeito do EAD. Então, vamos para esse conteúdo. Bom, pessoal, a primeira coisa que eu quero dizer pra vocês é que naquela época em que eu gravei o primeiro vídeo sobre EAD aqui pro YouTube, eu falei pra vocês que eu não tinha intuito em me tornar professora. Eu não queria fazer letras pra ser professora. Então eu procurei um bacharel na minha cidade, mas eu não encontrei, e aí eu acabei optando por cursar licenciatura e tentar usufruir disso da melhor forma possível. Então, uma mudança muito significativa que eu não posso deixar de mencionar pra vocês é que a minha visão em relação a isso mudou. Ao longo desses anos de estudo, eu aceitei e entendi que eu poderia sim ser uma professora e ser uma boa professora, que eu poderia estar dentro de sala de aula passando algum conhecimento que eu adquiri
né, e contribuindo de forma positiva na vida de algum aluno. Então foi uma coisa que mudou assim drasticamente. Eu me apaixonei pela área da educação, literalmente falando. Eu gostei muito da área de didática, e quando eu comecei a ver as pedagogias e estudar mais sobre educação, conheci os teóricos, os fundadores de toda essa questão da educação no nosso país, eu comecei a me interessar cada vez mais e me apaixonar pela questão de docência, né, de estar dentro de sala de aula enquanto docente. Então foi uma característica que mudou muito ao longo desse tempo, da minha experiência no EAD. Uma coisa positiva, porque eu acredito que a educação, se bem planejada e bem executada, só tem coisas boas para trazer pra gente, tanto para nós enquanto acadêmicos, quanto para os alunos em que um dia a gente possa estar ensinando, enfim. Me apaixonei pela área, como vocês devem estar me acompanhando, quem me acompanha nas redes sociais sabe que eu mudei a minha visão em relação a isso. Então, futuramente, eu tenho intuito sim em trabalhar como professora, tanto dentro de uma escola ou de forma particular. É outra questão que eu gostaria de falar aqui com vocês. Uma coisa que surgiu dentro de mim é a questão do empreendedorismo para a educação. Eu tenho acompanhado muitas pessoas que já trabalham com empreendedorismo voltados para a educação, e o meu intuito é fazer isso também, além de dar aula em alguma escola, em algum lugar, para ter essa experiência, adquirir essa experiência da prática no ambiente escolar. Eu também quero tentar empreender enquanto profissional de letras, trazendo aí oficinas e cursos. Eu já estou cheia de ideias que eu quero elaborar para vocês. Em breve eu tenho certeza que eu vou conseguir trazer novidades aqui pro canal, para que vocês possam acompanhar essa trajetória. Então a questão do empreendedorismo para a educação está enraizada e se construindo, né, evoluindo cada vez mais dentro de mim. É uma coisa que eu realmente quero desenvolver tanto quanto estudante, ainda enquanto estudante, e depois futuramente como profissional de letras. E é isso, assim, a priori foram as duas mudanças mais radicais, assim, a minha visão em relação à docência e a questão de eu querer empreender enquanto docente. São dois parâmetros aí que eu mudei graças à graduação, foram coisas positivas que a faculdade me trouxe. Outra questão também de visão, assim, estratégica para a educação é a questão de você poder direcionar o seu estudo e a sua formação para algo que você realmente acredite que vai funcionar. Eu não quero me tornar só mais uma professora, eu quero tentar trazer nos meus conteúdos, nos meus futuros cursos e oficinas, coisas positivas para a educação. Eu não quero ser só mais uma no meio desse monte de gente que não se preocupa em fazer a diferença. Então foi uma outra questão, uma outra caixinha que abriram no meu cérebro durante esse percurso aí de 2018 até agora. Bom, dito isso, essas mudanças, eu quero dizer para vocês que em relação à modalidade de ensino EAD, a minha percepção continua cada vez mais apaixonada e aflorada para essa modalidade de ensino. Eu realmente me encontrei enquanto estudante EAD. Eu nunca me senti assim tão confortável com os estudos, tão segura e tão motivada e inspirada igual eu me sinto agora estudando nessa modalidade de ensino. Eu realmente me apaixonei por esse modelo de educação, e futuramente, eu já falei pra vocês em outros momentos nas redes sociais, pra quem me acompanha sabe, eu tenho intuito em fazer uma segunda graduação, eu também tenho intuito em tentar uma pós, e eu não me vejo enquanto estudante fazendo isso de forma presencial. Eu realmente gostei muito de fazer tudo isso na modalidade à distância, porque contribuiu muito, me fez crescer muito enquanto pessoa, me desenvolveu muito enquanto pessoa. Eu me tornei mais dinâmica, eu tenho mais iniciativa em relação às coisas, em buscar conteúdo, conhecimento, e sempre tentar estar um pouquinho além do que aquilo que está sendo me passado, buscar um pouco mais do que aquela teoria que eu estudei em determinada disciplina. Isso tudo tem contribuído de uma forma muito significativa na minha formação, e eu acredito que eu só estou tendo essa oportunidade, só está acontecendo isso por conta do EAD. Porque no presencial a minha visão é que, eu não sei, tá, gente, é a minha visão, não quer dizer que esteja certo, mas no presencial eu enquanto estudante, eu me tornava uma pessoa um pouco mais preguiçosa, eu não buscava tanto conhecimento e conteúdo
quanto eu busco no EAD, porque o EAD exige isso do aluno, né? Uma das características do aluno EAD, uma das características mais fortes do aluno nessa modalidade de ensino é você ser autodidata, né? Você ser autônomo e construtor do seu próprio conhecimento. Então, essa exigência que a modalidade de ensino traz para o aluno acaba contribuindo de forma positiva na formação e na construção dele enquanto profissional. E eu sinto essas diferenças, essas mudanças, foram uma das coisas assim mais importantes e mais revolucionárias que o EAD trouxe para minha vida, mas é assim, é a minha experiência, tá? Eu sei que não é assim para todo mundo, eu sei que não é todo mundo que se dá bem com a modalidade à distância e tá tudo bem, gente. O importante é a gente seguir aí com os estudos, o importante é a gente não desistir dos nossos objetivos, das nossas metas, mas eu, enquanto estudante na modalidade à distância, eu realmente me encontrei e eu gosto muito de estudar dessa forma. Bom, uma coisa que eu queria falar pra vocês em relação ao EAD é a questão das considerações em relação a essa modalidade de ensino. Naquele primeiro vídeo que eu trouxe aqui pro canal, eu comentei com vocês algumas questões que chegaram até mim naquele momento. Eu gostaria de falar novamente a respeito dessas questões que são consideráveis em relação ao EAD. Uma delas é a visão de que quem estuda à distância tem muita facilidade, que é tudo mais fácil, mais simples, que você pega o seu diploma de uma maneira mais simples. E naquele vídeo eu comentei sobre isso e hoje eu reforço aqui com vocês. Essa teoria, essa visão caiu por terra depois que eu comecei a estudar à distância. Na minha experiência, foi muito mais intenso e muito mais difícil ser um estudante EAD do que um estudante presencial. Então eu acredito que essa visão é uma visão arcaica das coisas. Você ser estudante EAD não significa ter facilidade, pelo contrário, eu acredito que você precisa se esforçar mais, se dedicar mais, se empenhar mais em diversas questões, em diversas situações, para que você se torne um bom profissional na área que você escolheu. Bom, dito isso, né, dito tudo isso, ainda em relação à questão do EAD e essas visões que as pessoas têm de ser uma modalidade de ensino mais fraca, mais fácil, e às vezes até que o profissional não vai ser um bom profissional, né, vai se formar assim de qualquer jeito, porque muita gente pensa isso do EAD ainda, infelizmente. As pessoas possuem essa visão, né? E eu não tô aqui pra impor nada pra vocês. Eu só estou expondo, assim, a minha experiência, tudo que eu vivi, tudo que eu aprendi ao longo desses anos, né? De 2018 até agora. Então, assim, não quer dizer que a minha visão seja 100%, tá, gente? Eu só tô relatando aqui o que eu penso em relação a essas visões, né? Essas questões que as pessoas colocam sobre a modalidade à distância. As pessoas pensam, né, eu recebo muita mensagem a respeito disso, com dúvidas em relação à formação do profissional EAD, né, se realmente é de qualidade, se vale a pena. E algumas considerações que a gente pode fazer a respeito disso é essa exigência que eu citei, que o EAD tem para com o aluno que escolhe estudar nessa modalidade. E ele vai, através dessa exigência, que foi o que aconteceu comigo, tornando esse aluno cada vez mais construtor do seu próprio conhecimento. Cada vez mais esse aluno precisa buscar conteúdos e ensinamentos e teorias, e aí ele vai te tornando autônomo, né, independente ali no seu estudo. Eu acho isso fascinante no EAD, e eu acredito que isso traz muito mais vantagens para você ser um bom profissional do que desvantagem. Então, assim, é outra questão que eu gostaria de abordar com vocês. Eu não penso que o EAD forma maus profissionais. Eu penso que o estudante, ele precisa ter em mente que ele vai ter que se dedicar mais, que ele vai ter que se tornar autônomo, construtor do seu próprio conhecimento, ele vai ter que se tornar um pesquisador, que foi, assim, uma das minhas maiores dificuldades no começo da graduação, que eu posso relatar aqui pra vocês. Eu não sabia nem o que era um Google acadêmico quando eu comecei a graduação. Então, essa questão de você se tornar pesquisador e buscar, sabe, ter mais iniciativa em buscar conhecimento, isso tudo vem te moldando enquanto profissional. Então você tem que ter isso em mente. Se você realmente quiser se tornar um bom profissional, você precisa ter isso em mente, principalmente se você for estudar à distância, tá? É só uma observação, uma opinião minha. Eu não acredito que EAD forme maus profissionais. Eu acredito que as pessoas ainda não entenderam como
estudar no EAD, e isso acaba trazendo essa negatividade para a formação daquela pessoa em específico. Eu aprendi muito durante esses anos, apesar de ter interrompido a graduação por esses motivos que eu comentei com vocês. O meu aprendizado foi gigantesco, a minha cabeça fez assim, vum, sabe? Ampliou assim a minha visão sobre as coisas de uma forma muito significativa. Tanto, nossa, até engasguei, gente. Tanto que eu comentei com vocês que eu não queria me tornar apenas mais uma professora no mundo, né? Isso já demonstra o tanto que a minha cabeça expandiu. Eu realmente quero fazer sentido na vida de alguém. Eu quero trazer sentido para a vida do aluno que eu possa vir a ensinar um dia. Então, é uma questão de pessoa para pessoa. Não é a modalidade de ensino que faz o aluno. Eu sempre falei isso aqui para vocês. Não é a escola, a instituição, a faculdade, a modalidade que você está estudando. É o aluno. Ele que faz a diferença, ele que faz a educação. Se ele não se dedicar, se ele não se empenhar, obviamente ele vai se formar de uma forma defasada, né? Assim como na escola, como no curso técnico e também, posteriormente, numa faculdade. Então, não é a escola que faz o aluno, na minha visão, tá? É o aluno que faz a escola. Eu penso ao contrário. Não sei se isso ficou muito complexo pra vocês, tá? Mas eu penso assim, se você não se dedicar, se você não tiver uma visão bem clara do que você quer, é óbvio que você vai ter uma formação defasada. Bom, vamos falar um pouquinho sobre as dificuldades do EAD e as coisas boas do EAD? Porque em todo vídeo que eu falo sobre o EAD aqui no canal, eu acabo relatando as coisas positivas e negativas, e hoje eu também gostaria de fazer essas observações para que fique bem fresco aí na cabeça de vocês, para que vocês se recordem, né, do lado positivo e do lado negativo. E a primeira coisa que eu quero falar, eu vou começar com as coisas que não são tão boas no EAD, que não são tão positivas. E a primeira questão que eu gostaria de abordar aqui é a questão de você trabalhar com o seu tempo. Eu acho que uma das minhas maiores dificuldades, e até hoje acontece isso, é eu conseguir organizar o meu tempo para estudo. No EAD, a exigência dessa organização de tempo ela é muito maior. Ela exige que você organize o seu tempo para que você possa estudar de uma forma que você vai conseguir absorver aquilo de uma forma positiva, né? Você realmente vai aprender. Então, a organização de tempo e você determinar um tempo para estudar durante o seu dia foi um dos meus maiores desafios, tanto no começo da graduação, quanto agora ainda é um desafio. Tem dias que eu não tô legal, tem dias que eu não tô conseguindo organizar aquilo e eu acabo me embananando toda. E eu sei que isso é uma coisa que vai acontecer, mas que a gente precisa tentar lidar, sabe? Se isso aconteceu hoje, amanhã a gente já tem que correr atrás do prejuízo, porque o tempo e a organização dele é, assim, primordial. Mas é uma das dificuldades do EAD, né? Essa questão do tempo, de você se organizar. Eu acho que para a maioria dos estudantes é assim, porque quando você tá no presencial, pensa bem, você tá no presencial, você vai lá pra dentro da sala de aula, você assiste a aula, você faz os trabalhos, você tira suas dúvidas com o professor, e aí você volta pra casa, teoricamente, você não precisa fazer muito além daquilo. É óbvio, quando tem uma prova, um trabalho, uma apresentação, um TCC, você vai precisar trazer esse conteúdo pra sua casa e continuar com os estudos. Teoricamente, porque eu acredito que um bom aluno vai sempre estar estudando, mesmo fora de sala de aula, certo? Mas eu falo teoricamente porque na maioria das vezes isso não acontece. O aluno ele não vai continuar com os estudos, ele estuda mais, se dedica mais naquele momento da aula. No EAD não, no EAD você tem que se dedicar naquele momento que você reservou para o estudo. Isso é muito difícil, porque em casa você tem muita distração. No trabalho, você tem o trabalho. Então, assim, por exemplo, pessoas que aproveitam o horário de almoço, ou você almoça ou você estuda. Então, essa organização de tempo, ela é muito complicada mesmo. É um desafio, tanto para quem já está estudando há bastante tempo nessa modalidade, tanto para quem vai começar. Então tentem sempre buscar e correr atrás quando acontecer de um dia, por exemplo, você não tá bem para estudar, não tá conseguindo organizar seus horários. No dia seguinte você sabe que você vai ter que correr atrás daquilo. Não deixa isso virar uma bola de neve, é um conselho que eu dou, né? Experiência própria, porque depois é muito difícil você arrumar tudo, tá? Então, é um dos pontos negativos do EAD. Outra questão que eu gostaria de citar ao longo desses anos que eu sinto falta, e eu preciso ser sincera com vocês,
faz falta você ter contato com outros alunos. Isso é um ponto negativo do EAD. Apesar dos chats, dos fóruns, né, dos grupos de WhatsApp, não é a mesma coisa de você estar cara a cara com aquele colega de aula, sabe? E aí você tem uma ideia, aquele colega tem outra ideia e vocês desenvolvem aquilo juntos. Ou, às vezes, em relação ao aluno e professor, você tem uma dúvida naquela aula sobre aquele assunto e você tem a chance de tirar aquela dúvida naquele momento que tá fresquinho na sua cabeça. No EAD, infelizmente, isso não acontece. Você tem um prazo para receber esse feedback. Isso meio que acaba prejudicando o aluno, porque às vezes ele tem a dúvida naquele momento e seria interessante que aquela resposta viesse assim de imediato. É uma das coisas que eu sinto falta e que eu considero um ponto negativo no EAD. Não sei se estou falando besteira, mas é a minha experiência, tá? Eu sinto muita falta dessa questão do envolvimento, apesar de que, por um outro lado, para quem gosta de estudar sozinho, para quem gosta de fazer trabalho sozinho, eu tenho esses dois lados da balança, tá, gente? Eu gosto de desenvolver meus trabalhos de forma independente, mas ao mesmo tempo eu sinto falta de conversar. Uma dúvida que eu tô tendo, uma ideia, gente, será que essa ideia é boa? Será que eu tô numa linha de raciocínio certa para esse artigo que eu tô escrevendo? Será que eu tô sendo clara? Às vezes um amigo lê e fala, olha, Michele, não entendi esse parágrafo aqui, ó, acho melhor melhorar aqui. Eu não tenho isso. Então eu sinto falta dessas questões de você ter alguém ali naquele momento imediato para conversar, para tirar dúvida, e eu considero isso uma coisa negativa, principalmente nas instituições que não tem, né? Existem algumas instituições de ensino EAD que exigem trabalhos presenciais em grupo em alguns momentos da faculdade. Na Unicesumar, em letras, pelo menos, a gente não tem esses encontros, então eu sinto bastante falta nessa questão que eu mencionei pra vocês, nesse sentido, assim, de trocar uma ideia e tirar uma dúvida. Bom, agora falando um pouquinho de ponto positivo do EAD, sendo clichê e falando mais do mesmo, todo mundo sabe que o EAD financeiramente é mais acessível do que o presencial. Aqui em Ribeirão, por exemplo, nós temos faculdades de letras de 700 a 800 reais por mês no presencial e eu atualmente pago 360 reais na minha faculdade em letras EAD. Então, assim, teoricamente ainda é muito mais acessível você estudar na modalidade à distância do que na modalidade presencial. Mas eu preciso fazer uma observação de que os valores dos cursos EAD estão subindo muito nos últimos tempos. Eu comecei pagando menos do que isso quando eu comecei a graduação e eu já estou pagando tudo isso. E eu vou terminar pagando mais do que isso. A gente sabe que aumenta anualmente. E às vezes aumenta por algum problema ou algum obstáculo que você esteja enfrentando. No meu caso, por exemplo, as minhas mensalidades aumentaram bastante porque algumas disciplinas entraram como adaptação e é um assunto para um vídeo específico que eu quero gravar aqui pro canal, que é um sistema que a Unicesumar tem, que ela joga disciplinas como adaptação quando você interrompe seus estudos por algum motivo. Então, é um tema para um próximo vídeo. Eu quero comentar com vocês sobre essa questão da adaptação, o quanto isso me prejudicou financeiramente enquanto estudante, o quanto isso me revoltou. É um tema que eu vou trazer aqui para vocês com bastante detalhes, para poder alertá-los. Se você é um estudante da Unicesumar ou quer entrar para a Unicesumar, para vocês já ficarem sabendo a respeito dessa questão da adaptação e o quanto isso é negativo para o nosso bolso enquanto estudante. Mas assim, mesmo tendo esse aumento, a gente percebeu esse aumento nos últimos 2 anos, ainda é um ponto positivo do EAD, os valores que são mais acessíveis. Outra questão que também é clichê, falando mais do mesmo, mas eu acho importante ressaltar, é a questão do deslocamento. Se você é um aluno EAD, você não vai precisar ter essa preocupação com o deslocamento para um lugar para você estudar. Então, é um ponto positivo do EAD, você não precisar se deslocar para esse lugar, né, investir em transporte, em combustível e etc. Eu considero e continuo achando, apesar de clichê, um ponto mega positivo aí, principalmente em relação à economia de tempo e economia financeira mesmo, porque o tempo que você utiliza para poder chegar até a instituição de ensino, você já pode estar utilizando para estudar, se você for da modalidade à distância, e o dinheiro que você utiliza pagando esse transporte, tanto o seu combustível quanto um transporte público, você pode juntar, né, e utilizar para pagar a faculdade. Enfim,
são questões que a gente pondera, né? A gente faz uma consideração a respeito disso e considera sim um ponto positivo no EAD. Uma questão importantíssima que eu acho muito bacana eu mencionar aqui pra vocês, eu sei que muita gente já sabe disso, né? É óbvio que todo mundo sabe dessas questões de acessibilidade que o EAD proporciona. O EAD te traz essa facilidade em acesso, porque, por exemplo, se você tá na casa de um amigo passando um final de semana e você tem o seu celular ou o seu computador, você pode acessar o seu conteúdo de estudo. Se você tá no trabalho, no seu horário de almoço, na sua pausa, você tem esse acesso, você pode acessar da onde você estiver para poder executar aquela aula, aquela tarefa. Então a acessibilidade no EAD sempre vai ser um ponto positivo para essa modalidade de ensino, diferente do presencial, que você não tem essa questão de poder acessar o conteúdo na hora que você precisa, né, na hora que você tem disponível. É só naquele momento ali em sala de aula e depois você tem que correr atrás de alguma outra forma. Então, eu acho interessante citar esse ponto como positivo, porque isso facilita muito. Por exemplo, recentemente eu fui visitar os meus sogros no Paraná e eu levei as minhas coisas, né? Eu levei o meu tablet, o meu Kindle, né? Eu não tenho um tablet, eu tenho um Kindle. E através do Kindle eu realizei minhas leituras acadêmicas, os artigos que eu precisava ler. Inclusive foi até como que eu posso dizer? Mais produtivo do que se eu estivesse em casa, porque eu me dediquei só às leituras, né? Eu levei o Kindle e realizei a leitura. Agora, se eu não tivesse esse acesso no momento em que eu quisesse, né, conteúdo digital, enfim, talvez eu não conseguiria realizar esse estudo aí enquanto eu estava viajando. Então, a acessibilidade no EAD é um ponto positivo gigantesco. Bom, pessoal, para finalizar esse vídeo, para concluir esse vídeo, eu gostaria de fazer algumas considerações a respeito de dúvidas que eu recebo de vocês diariamente. Esses dias pra trás eu recebi uma dúvida a respeito da questão do diploma do EAD. Sim, muitas pessoas ainda têm dúvida em relação a isso. E eu acredito que isso também tem ligação com uma outra dúvida que eu recebi sobre questão de contratar um aluno que é formado pela educação à distância. Uma das minhas seguidoras lá no Instagram me questionou a dificuldade. Ela disse que ela presencia, né, que ela vê muita dificuldade numa pessoa que é formada à distância ser contratada para trabalhar em comparação com uma pessoa que foi formada no presencial. E eu acho isso extremamente infundado, porque a pessoa tem que deixar bem específico num currículo que ela foi formada no EAD, e eu também não vejo problema nenhum em ela deixar específico a formação dela à distância no currículo, se ela deseja que todos tomem conhecimento a respeito disso. Isso é uma coisa pessoal da pessoa, é uma opção dela enquanto profissional que busca uma oportunidade no mercado de trabalho, mas não é uma coisa que é exigida. Você não precisa colocar no seu currículo que você se formou em EAD, e se você colocar também, tá tudo bem, simplesmente porque entra aquela questão do diploma. O diploma EAD, ele é extremamente igual, eu já falei isso pra vocês, ele é igual, ele é aprovado, se o curso é aprovado pelo MEC, regulamentado pelas normas da Secretaria da Educação, o seu diploma, ele é igual ao diploma do presencial. Ele não tem pesos diferentes no mercado de trabalho. Então, é uma dúvida que eu recebo com frequência. Eu já pesquisei, estudei sobre isso logo no começo da faculdade, trouxe esse conteúdo aqui pra vocês. Os diplomas, eles são iguais, eles valem do mesmo jeito. Eles são aprovados pelo MEC. Se o seu curso é aprovado pelo MEC, tudo regulamentado, se ele tem uma avaliação, se ele tem um tempo de duração ali já, se ele já existe há algum tempo naquela instituição, não tem por que você se preocupar. Em quais situações você se preocuparia? Se esse curso não tem reconhecimento pelo MEC, se esse curso não é bem avaliado no MEC, se esse curso só tem uma das notas que o MEC disponibiliza lá, se os alunos falam mal desse curso, ele não tem um bom feedback dos próprios alunos, aí sim você poderia se preocupar em relação ao seu diploma. Se a instituição de ensino não é confiável, não é autorizada, aí sim você começa a questionar as questões do seu diploma. Caso contrário, se tá tudo certinho, não tem com que se preocupar, porque o diploma ele é tão válido quanto do presencial, porque ele é igual, ele tem o mesmo peso, certo? Uma dica que eu quero dar pra vocês em relação a esse assunto é sempre que vocês forem começar uma graduação ou um curso de nível superior, existe um site que se chama EMEC. Muita gente já conhece, eu já falei a respeito dele aqui no canal outras vezes. Várias pessoas falam a respeito do EMEC, e é através desse site que você consegue as informações
basilares, né, estruturais para você saber se o curso que você tem interesse, ele é aprovado pelo MEC, ele tem uma boa avaliação, quais são as notas desse curso na instituição que você escolheu, se essa instituição está cadastrada ali no EMEC. Então é uma ferramenta valiosíssima para você poder tomar sua decisão em relação à sua graduação. Eu vou deixar o link disponível aqui na descrição desse vídeo para ajudar vocês, e eu indico que vocês pesquisem no EMEC a respeito do curso, a respeito da instituição. Pesquisem no Reclame Aqui, pesquisem as redes sociais da instituição que você estiver interessado, pesquise o feedback dos alunos, tente entrar em contato com algum aluno que fez aquele curso, que você tá vendo ali nas redes sociais, que postou que fez aquele curso naquela instituição que você tem interesse. É sempre muito relevante você pegar a opinião de quem já fez alguma coisa que você tem interesse, porque a pessoa vai poder te passar a visão dela, como que foi, enfim, para você tomar a sua decisão de uma forma mais consciente. Bom, pessoal, essa foi a atualização do vídeo da minha experiência com a graduação EAD, com a graduação à distância. Eu espero muito que tenha contribuído aí para a vida de vocês de alguma forma, que tenha atualizado vocês de tudo que tem acontecido por aqui. Logo, logo tem um vídeo de atualização sobre o meu último estágio em 2021. Eu tenho mais um estágio em língua inglesa em 2022, é o meu último estágio da graduação. Também vou relatar para vocês futuramente como que vai acontecer. Eu acredito que dessa vez vai ser presencial, em nome de Jesus vai dar tudo certo. E no próximo vídeo que eu falar sobre o estágio aqui com vocês, eu vou explicar direitinho essa questão da pandemia, do presencial novamente, tudo que aconteceu durante esse último estágio aqui de 2021. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não deixe de clicar em gostei. E se você for novo por aqui, não deixe de se inscrever clicando no botão inscrever-se que fica logo abaixo aqui do vídeo. Isso vai me ajudar muito e contribui muito com o meu trabalho aqui no YouTube. Eu vejo vocês em breve no próximo vídeo desse canal. Um grande beijo e até lá!